Boa noite! Hoje nós iremos falar sobre defeitos de negócio jurídico, em especial o dolo. No direito civil, o dolo acontece quando um indivíduo age de má fé com o outro, quando uma pessoa intencionalmente faz com que outra cometa um ato que vai prejudicá-la. Por exemplo, eu não conheço nada de obra de arte, mas eu quero comprar um quadro para decorar minha sala. Eu chego em uma galeria e um vendedor me mostra uma obra e começa a falar sobre ela. Fala que essa obra é uma obra pintada por um pintor muito conhecido na Europa, que ela foi pintada há 50 anos atrás e me induz a comprar essa obra. Chegando em casa, eu resolvo pesquisar sobre a obra e descubro que essa obra foi pintada no Brasil por um artista que ainda está começando no mercado. Isso é um exemplo de dolo do direito civil. É por isso que, dentro dos defeitos do negócio jurídico, o dolo é um dos vícios do consentimento. Mas não dá para confundir o dolo com o erro, porque no erro a pessoa engana-se sozinha e no dolo não, a pessoa é induzida ao erro por outra pessoa. Então, nós vamos analisar o artigo 145 do Código Civil e vamos perceber que ele trata do dolo principal. Note, são os negócios jurídicos anuláveis por dolo quando este for a sua causa. Você percebeu? O dolo principal é aquele que foi a causa determinante do negócio jurídico. Ou seja, o dolo influenciou diretamente na realização do negócio. Se não fosse o dolo, a pessoa não teria realizado a compra do quadro que você citou, Dani. Exemplo perfeito. Porque perceba, o comprador ele é influenciado pelo vendedor quando este diz: não, o quadro foi pintado por um artista europeu há um tempo atrás e dá a quantidade de anos, o que vai valorizar o quadro, e o comprador vai dizer: uau, é esse quadro que eu quero. Mas quando ele chega em casa e ele vai pesquisar sobre aquele quadro, na verdade ele descobre que tudo aquilo era mentira. Por isso, este negócio jurídico ele é anulável, porque o dolo foi o principal motivo para a realização deste negócio jurídico. Continuando com a explicação sobre defeitos do negócio jurídico, o dolo acidental, que está previsto no artigo 146 do Código Civil, diz: o dolo acidental só obriga a satisfação das perdas e danos, e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. Essa espécie de dolo não vicia o negócio, ou seja, o consentimento viria de qualquer maneira, o que não leva à anulação do negócio jurídico, mas obriga a reparação das perdas e danos. No dolo acidental, uma das partes usa de má fé para obter vantagens sobre o negócio jurídico. Dando seguimento com a explanação do dolo, o artigo 147 do Código Civil ele nos fala sobre o silêncio nos negócios bilaterais. O que é silêncio nos negócios bilaterais? É como se eu ficasse calado por uma coisa que eu não queria falar e para poder vender algo. Um exemplo, eu tenho esse carro, aí eu vou vender ele para o Emanuel. Só que eu comprei esse carro no leilão de carros batidos. Aí o Emanuel perguntou de mim se esse carro já havia sido batido. Eu falei não. Aí a gente concretizou a venda. Ou seja, houve um silêncio da minha parte sobre falar para ele que esse carro tinha sido comprado no leilão de carros batidos. Ou seja, houve silêncio em uma das partes do negócio. Se o Emanuel soubesse que esse carro já havia batido, não haveria ocorrido a venda. No artigo 147 do Código Civil, ele diz: nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, ou seja, houve da minha parte ignorar o fato de que eu comprei o carro no leilão de carros batidos, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. Ou seja, se eu tivesse falado que o carro foi comprado no leilão de carros batidos, o Emanuel não teria comprado o carro.
Ou seja, eu ignorei em falar isso e consegui vender o carro. Agora vamos falar do dolo de terceiro. O dolo de terceiro consta no artigo 148 do Código Civil e diz o seguinte: pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Logo, o dolo de terceiro é o uso da má-fé de uma terceira pessoa contratada dentro de um negócio jurídico. E quais as consequências que essa pessoa pode vir a sofrer dentro de um negócio jurídico? Exemplo, vejamos dois exemplos. Eu, vendedora, contrato essa terceira pessoa, no caso do corretor, que omite esse problema, mesmo eu sabendo, ele finaliza a venda e lá na frente o comprador descobre do problema e legalmente pode anular esse negócio jurídico, pode desfazer esse negócio jurídico. Aqui no exemplo B, nós vemos assim: o corretor omite o problema, eu, vendedor, não sei que ele omitiu o problema, ele finaliza a venda. Lá na frente, o comprador descobre esse problema e pode continuar com esse negócio jurídico, mas as perdas e danos, quem sofrerá é o corretor. Logo, o dolo de terceiro é o uso da má-fé de uma terceira pessoa contratada dentro desse negócio jurídico. Sobre o dolo do representante legal e convencional. Quem é o representante? O representante é aquele que age em nome do representado ao realizar um negócio jurídico. A pergunta que nós temos a fazer é: qual é a responsabilidade do representado se o seu representante agir com dolo? A resposta a essa pergunta nós obtemos a partir da leitura do artigo 149 do Código Civil, que diz: o dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Se, porém, o dolo for o representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perda de dano. Bom, como o representante legal é conferido por lei, o representado ele não tem poder de escolha, se caso o seu representante ele agir com dolo, o representado ele só será responsabilizado por aquilo que ele obter proveito. Se caso o representado não teve proveito nenhum, ele não vai ser responsabilizado por nada. Diferente do representante convencional, que é escolhido pela pessoa natural ou jurídica. E cabe ao representado fiscalizar as ações do seu representante. Se caso o seu representante ele agir com dolo, o representado ele responde por culpa em elegendo e será responsável pelos atos do seu representante, inclusive por perda de dano. Bom, então finalizando aqui as explicações em relação ao dolo no negócio jurídico, finalizando com o artigo 150. O artigo 150 literalmente fala: se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma delas poderá alegá-lo para anular o negócio jurídico ou reclamar indenização. O que é isso na prática? A gente está falando do dolo bilateral ou do dolo recíproco. Ambos agiram com dolo com a intenção de se beneficiar. O direito não protege ambas as partes quando agem de má fé. O direito age para proteger unicamente a boa fé. Então, dessa forma, nenhuma das partes vai poder alegar o dolo da outra para poder obter ressarcimento ou prejuízo em relação ao negócio jurídico. Dessa forma,
a gente finaliza aqui as explicações em relação ao dolo, prescrito no Código Civil entre o artigo 145 e o artigo 150. Muito obrigado, eu espero que vocês tenham conseguido entender e absorver as informações que foram passadas.